Olá, meus jovens. Sou o professor Heitor Hassani, professor de Geografia, professor que vai acompanhar vocês esse ano todo. E nesse ano todo que nós vamos ter uma grande formação territorial do Brasil, com ênfase em alguns detalhes bem importantes, como no caso aí o extremo norte. Mas aí, a gente tem que entender um pouquinho desse processo de formação toda e também dessas novas ferramentas que nós estamos utilizando, né? E dessas ferramentas que nós estamos utilizando, o Google Class, o Google Classroom, o YouTube, entre outras plataformas que você pode utilizar para justamente aumentar seu conhecimento, nada mais é do que mais uma ferramenta para ajudar tanto nós como professores, como vocês como aluno. Então, vem nessa viagem gigantesca que é a viagem geográfica, e aí nós vamos falar um pouquinho dessa formação socioeconômica, territorial do Brasil, com ênfase aí no extremo norte. Mas para isso, nós precisamos entender todo o desenvolvimento que se deu no território brasileiro. E esse desenvolvimento que se dá no território brasileiro é nada mais é do que a formação socioeconômica e territorial do Brasil, com ênfase aí no chamado extremo norte, né? Nessa questão do extremo norte, vou até circular aqui para vocês, que nós vamos ter algumas ferramentas, né, que tem que se aperfeiçoar, e aí eu vou me aperfeiçoar um pouquinho aqui com vocês também. Bem, bora lá. Avançando, nós vamos ter o que nós chamamos de início do processo das grandes navegações do Brasil, né? Dessas grandes navegações, queria que você atentasse para algumas coisas que nós vamos anotando, tá? Dessa formação que nós vamos ter, deixa eu até voltar um pouquinho aqui, só para você entender uma coisa, é que quando a gente chega neste ponto, né, nesse ponto aqui de extremo norte, nós temos algumas dicas. Dessas dicas, vamos anotar lá algumas coisinhas? Isso, pega aí tua canetinha maravilhosa, aquele teu kit novo que tu tem, ou mesmo até do ano passado tu nem usou tudo, né? Bora lá. Tem algumas coisas para anotar. Vou colocar aqui de branco para lembrar aí um giz, tá? O que é que tu tem aí? Tem período esse das grandes navegações, tá? Grandes navegações. Essas grandes navegações eram conhecidos, né? Desculpa, deu uma pane aqui. Essas grandes navegações eram conhecidas lá na época, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só apoiar para ficar bem mais legal. Desculpa não estar olhando diretamente nos olhos de vocês. É porque aqui nós vamos ter. Eu estou tentando ajeitar uma posição para poder copiar direitinho aqui com o iPad. Eu estou com o iPad e a canetinha para ir copiando algumas coisas com vocês. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Que eu coloquei para vocês grandes navegações, tá? Essas grandes navegações, estão vendo aqui, ó? Olha aqui, eu vou circular, ó. Estão vendo aqui? Não tinha motor à época, né? Não tinha motor, não existia combustão, não existia gasolina, não existia petróleo. Existia. Só que não havia tecnologia, não havia ainda essa tecnologia empregada. Por exemplo, motor a combustão não existia. Então o que eles utilizavam? Grandes, parece um lençol gigantesco. Eles utilizavam as chamadas embarcações nessa época aí, das navegações, saindo da Europa, indo para o Novo Mundo, né? Eles utilizavam as chamadas. Caramba, tá toda hora acontecendo isso. Eles utilizavam as chamadas caravelas, tá? Essas caravelas que eles chegaram, logicamente, até esse extremo nordeste aqui, desculpa, ao extremo nordeste, ao que nós chamamos de litoral, toda essa área aqui, ó, que eu estou pintando, essa parte todinha, que é justamente a exploração que se deu da chamada vegetação, vai colocar de verde para lembrar um pouquinho aqui, vegetação que nós chamamos, credo, deixa eu apoiar aqui, deixa eu apagar, tá horrível, eita, apagou muito, deixa eu voltar, caravelas, caravé, e a vegetação que nós temos aqui é a vegetação de mata atlântica. Beleza? Vegetação de mata atlântica. O que se tinha nessa mata atlântica? Qual era o objetivo econômico? Por isso que eu coloquei lá no início o tema da aula como socioeconômico territorial.
Qual era o valor? Por que as pessoas atravessavam este oceano bem aí, que justamente deu ênfase à floresta, né, que nós temos, que é a floresta de Mata Atlântica. O que eles exploravam nessa floresta de Mata Atlântica? O que eles faziam nessa travessia da Europa até mesmo ao Novo Mundo, através do Oceano Atlântico? O que eles exploravam? Primeiramente, eles trabalhavam o extrativismo, vou colocar aqui, tá? Vou colocar de amarelo agora. Eles trabalhavam o extrativismo, nesse caso aí, vegetal, beleza? Extrativismo vegetal. Vamos lá. Extrativismo vegetal. E o exemplo maior é aquele que deu origem até mesmo ao nome do nosso território, que nesse caso aí era o chamado pau-brasil. Que qual era o objetivo? O que se extraía dele? Se extraía justamente do seu tronco, pegava ali a casca e tudo mais, raspava-se a casca, e aí tingiam roupa. E aquela época, né, a Europa, aquelas roupas gigantescas, aquelas roupas que a gente vê em novela de época, filme, série de época, lá por volta do século XV, século XVI, período esse do descobrimento, né? Período das grandes navegações, século XVI, por volta de 1500, quando é descoberto o Brasil, né? Vou até colocar essa como informação aqui em cima, tá? Então, bem aqui, ó, século XVI, por volta, qual foi o ano? Muito bem, por volta de 1500. Que século nós estamos? Isso, eu sei que você respondeu aí. Nós estamos no século 21, estamos no ano de 2021, ou 2020 1.0 ou 2.0, né? Vamos lá. E aí tu vai encontrar nesse primeiro momento de formação territorial algumas informações bem interessantes. Quais são essas informações? Dessas informações tu já tem que a embarcação era conhecida como caravelas, o período dessas embarcações for utilizado é conhecida como grande navegação, as grandes navegações, e a Europa estava cada vez mais expandindo seus domínios para outros locais do mundo, como sociedade desenvolvida, como um processo de desenvolvimento gigantesco. Então, foi muito importante justamente para encontrar essas terras novas, tá? A vegetação que tinha predominante à época, vou até colocar aqui, ó, era a vegetação conhecida como Mata Atlântica. Trabalhou-se na exploração, já que o Brasil, hoje onde é Brasil, era considerado uma colônia, que nós chamamos de colônia de exploração, tá? Nesse caso aí, o Brasil, ele era extraído do Brasil, nesse caso aí, o extrativismo, através do extrativismo vegetal, tá? Retirando da natureza. Eu retiro da natureza, eu faço o extrativismo. Hoje o que é muito comum de extrativismo? Extrativismo mineral, extrativismo animal, extrativismo vegetal ainda, principalmente aqui na região norte, principalmente aqui no Amazonas, tá? No estado do Pará, em Roraima. Tá? E aí tu vai ter, dentre essa questão do extrativismo vegetal, o pau-brasil sendo explorado naquele momento, naquela época, né? E aí levado justamente para esses locais mais distantes, no caso aí, o distante seria a Europa, que as viagens duravam 3 meses, 6 meses navegando pelo oceano. Então era bem dificultoso o processo de exploração, né? Vamos dizer assim. Aí tu tem um negócio para riscar, deixa eu apagar tudo isso aqui. Pronto, já apaguei. E aí tu vai ter mais ou menos o que nós tínhamos de Brasil à época. Veja aí uma embarcação como era, gigante, né? As embarcações, lógico, isso daí é uma ilustração. Mas a gente tem uma base do que a gente tem, do que é o território brasileiro hoje. Lembrando que existiam alguns acordos, alguns tratados no processo de formação territorial, como aquele tratado que dividia, né, as terras que hoje nós chamamos de Brasil, entre Portugal e, nesse caso, a outra coroa. A outra coroa era justamente a Espanha, Portugal e Espanha. Essas terras que eram divididas, vocês vão ver, logicamente, com mais detalhes, falar muito mais sobre isso, dessa divisão, e essa divisão ela ficou conhecida como Tratado
de Tordesilhas, tá? Onde as terras do Novo Mundo ficavam divididas entre Portugal e Espanha, beleza? Vamos lá, avançando mais um pouco, tu tem aí uma navegação que é muito utilizada hoje e utilizava-se muito à época, que era chamada navegação de cabotagem. Olha o que o barco fazia, a embarcação fazia. Nesse caso aí é uma caravela. Bora lá. Um meio geográfico, né, as mudanças que foram ocorrendo, isso é mais voltado para a Amazônia, mas aí tu vai ter esse volume de água. Olha a navegação de cabotagem que eu acabei de falar para vocês, tá? Então a embarcação vai fazendo justamente esse percurso por todo o litoral, não esquecendo, tudo estava acontecendo no litoral que hoje chamamos de Brasil, né? Nessa imensa faixa litorânea. E aí tu vai ter o desenvolvimento tanto pela faixada litorânea, como também vai adentrar na Amazônia. Nesse caso, ainda era apenas o Grão-Pará, tá? Era todo esse território praticamente, só está faltando anexar bem aqui um pedacinho que é, no caso aí, o Acre e alguns municípios no extremo oeste do estado do Amazonas, beleza? Bem, então, nossa primeira aula foi só esse contato inicial, só para vocês entenderem. Eu vou trazer bem mais mapas, as aulas vão ficar bem mais dinâmicas, bem mais interessantes. E aí a gente vai começando a estudar aos pouquinhos, beleza? Eu sou o professor Heitor Hassani, tá? Eu vou disponibilizar esta aula lá no meu canal também. Você perdeu? Ah, eu quero assistir lá, não quero assistir no Classroom, beleza. Lá no meu canal tem algumas aulas, principalmente voltadas para vestibular, mas também concurso público, pode dar uma dica aí para quem quiser, tá bom? Mas vai ter certinho uma aba só para vocês de sétimo ano, tá bom? Que são meus alunos do sétimo ano. Outros alunos de outros sétimos podem assistir também ao mesmo conteúdo de todos os professores, tá bom? E aí, o canal que eu tenho, eu vou colocar aqui de vermelho, tá? É lá no YouTube, e o YT aí, tá? É o canal Gel Hassani, tá bom? No canal Gel Hassani você vai ter algumas dessas aulas, inclusive essa que eu estou falando para você agora. Lógico que vai ser editada esse final. Beleza? Até mais, galera. Um forte abraço.